Fala galera, hoje a gente vai falar sobre densidade e para falar sobre isso eu vou lembrar de uma pegadinha que já é velha, mas às vezes tem gente que ainda cai, eu mesmo, quando fizeram pela primeira vez, caí. Perguntaram assim, ei, o que é que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? E você, talvez eu fiz assim, né? Falei logo chumbo. E depois eu percebi que eu falei uma besteira, porque é 1 quilo, né? 1 quilo, então 1 quilo para cada, então nenhum pesa mais que o outro. Mas por que que eu respondi chumbo? E por que que muitas pessoas também respondem chumbo? A resposta é porque nossa mente está processando a ideia de densidade e não de massa. E o que é densidade? Vamos falar sobre isso agora. Muito bem, então, para a gente começar a entender, para substâncias puras, né, você entende que é uma substância pura, né, uma substância que não tem nenhum outro elemento indesejado, impureza no meio dela, a gente vai saber uma coisa, que se a pressão e a temperatura estiver constante, mesma pressão, por exemplo, temperatura ambiente ali, que não muda por um tempo, e a pressão atmosférica, então a massa vai ser, olha esse símbolo aqui, proporcional, diretamente proporcional ao volume. Quer dizer que isso faz sentido. Quer dizer que, por exemplo, se eu tenho uma substância aqui, água, se eu pegar um volume maior de água, eu vou ter mais massa de água, vai ficar mais pesado, por assim dizer. Consegue compreender? Se eu tiver um peso, se eu diminuir o peso dessa água, quer dizer que eu vou ter que tirar um pouco do volume dessa água. Então, isso é uma coisa bem básica. Mas isso também quer dizer que se eu dividir a massa pelo volume, eu vou dar um valor constante. Esse valor constante é o que chamamos de massa específica, que é determinado pela letra grega ρ. Essa massa específica é simplesmente isso, a razão entre a massa pelo volume da substância. E é útil porque a gente pode saber quanto de massa cabe em determinado volume, ou o contrário, qual é o volume que vai ser ocupado por uma quantidade de massa dessas substâncias qualquer, né, que a gente estiver pensando. A unidade do SI vai ser a unidade da massa, né, do SI, que é o quilo, dividido pela unidade do volume, que é o metro cúbico. Mas, na verdade, qualquer unidade que tenha massa em cima e volume embaixo serve, né? Grama por centímetro cúbico, quilo por litro, e aí por diante. Então, a gente tem que entender que esse símbolo ρ, que é a letra grega, é a massa específica, ou então, também chamada de densidade absoluta de uma substância, ok? Então, para a gente exemplificar, imagine um cubo de ferro, e esse cubo tem um lado aqui, a aresta, de 10 centímetros. Significa que o volume dele vai ser 10 centímetros multiplicado, né, 3 vezes, vai ser o cubo, então vai ser 1000 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse cubo, e ele é de ferro. Sabemos que a massa específica aqui do ferro é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Isso quer dizer que cada centímetro cúbico de ferro tem 7,8 gramas de ferro. Então, agora, fazendo uma continha simples, aqui, ó, reorganizando aqui, eu quero saber a massa. Eu tenho o volume e a densidade absoluta, né? Fazendo aqui a multiplicação, eu consigo achar que, para esse volume aqui, vai ter que ter 7,8 quilos de ferro. E isso aí é muito útil, por quê? Imagine agora que eu pego esse cubo de ferro e peso e descubro que só tem 6 quilos. Aí eu pergunto, peraí, eu fiz a conta e deu 7,8, por que tem 6? É assim que te descobre que, na verdade, não, ou não é ferro, alguém fez uma réplica muito boa, ou, na verdade, tem ferro e mais outra coisa, misturada ali, feita para enganar, de forma que, no final, não é totalmente ferro, que se fosse totalmente ferro, daria 7,8 quilos. Mas colocou outro material aí menos denso, aí diminuiu um pouco a massa total. E isso é muito útil. Então, se a densidade, né, a massa dividido pelo volume, for diferente do elemento que a gente está querendo saber, significa que não é o elemento ou não é apenas esse elemento, a substância não é pura. Ok, gente? Então, só para deixar claro, a gente viu aqui que a unidade no SI é quilogramas por metro cúbico, mas vocês vão ver bastante aqui, falando de hidrostática principalmente, a densidade, a massa específica, falando de grama por centímetro cúbico. E a conversão é muito simples. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilos por metros cúbicos. Ok? Agora vamos continuar. Muito bem. Então, para começo de conversa, vamos diferenciar então as duas coisas. Eu falei que uma coisa é massa específica e outra é densidade. Então, massa específica, para começar, é coisa que uma substância tem. Então, substâncias possuem massa específica, ou também densidade absoluta, que é representada pela letra grega ρ.
ela é constante e tabelada para pressão e temperaturas constantes. Ou seja, você não precisa, você não precisa calcular essas coisas. Você vai ter uma tabelinha. Por exemplo, você vai ter a densidade absoluta da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Isso, por favor, não esqueça. É uma coisa bem simples, mas lembre, isso vai ser muito útil na sua vida, nos seus estudos. Lembrar que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, você não precisa ficar calculando, pegando volume. Você sabe, porque a água é água, a não ser que esteja misturado com outra coisa. Mas uma substância pura, vai ser água pura, vai ter sempre a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Gasolina também, que não for adulterada, vai ter mais ou menos essa densidade aqui, 0,7 gramas por centímetro cúbico. O ar que a gente respira também tem a densidade, é um fluido, né? Então, contando que não esteja muito poluído, vai ter a densidade de 0,0013 gramas por centímetro cúbico. Então, entenda que substâncias possuem massa específica ou densidade absoluta. Ela é tabelada, você pode procurar no Google, ver uma tabelinha, e aquele valor vai ser constante para a temperatura e pressão que tiver estabelecido ali. Agora vamos ver o que é densidade normal, né? Então, a diferença é que, enquanto substâncias têm massa específica ou densidade absoluta, corpos, o que são corpos? São compostos de várias substâncias ou materiais. Corpos, que é tudo que existe, por exemplo, na sua sala, no seu quarto, tudo que você está vendo é um corpo. Então, corpos, eles possuem densidade, que normalmente a gente representa pela letra D, simplesmente. É simplesmente a razão entre a massa e seu volume. Então, nesse caso, entenda, massa específica foi o que a substância tem, é o que a substância tem, e você não precisa ficar calculando porque já é uma coisa fixa. Enquanto que a densidade de um corpo, você vai ter que calcular, porque cada corpo é diferente. Então, você não tem como pegar uma tabela, por exemplo, para saber qual a densidade da bola. Que bola? Feita de quê? Densidade do celular. Que celular? Densidade do barco. Que barco? Qual material? Então, para você fazer isso, você tem que calcular a densidade, que vai ser sempre a massa do objeto, do corpo, dividido pelo volume que esse corpo ocupa. Então, aqui a bola é feita de um material aqui por fora, tem ar dentro, tudo isso influencia na sua massa e no seu volume. O celular tem plástico, metal, vidro, barco também tem metal, madeira, tudo isso aí vai influenciar. Então, você só vai saber a densidade dele, aí não é mais absoluta, quando você somar toda a massa e dividir pelo volume que ele ocupa. E é claro, a unidade é a mesma. Unidade de massa dividido por unidade de volume. Quilogramas por metro cúbico no SI. Então, gente, entenda que massa específica vai ser da substância, enquanto corpos têm densidade. Agora, voltando ao mistério inicial, né? Por que é que às vezes dá um bug quando pergunta, né? O que é que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Porque, na verdade, a gente confunde. Quando fala quilo, a gente tem a noção de quantidade de coisa. E nossa noção de quantidade é visual. Então, a primeira coisa que a gente imagina é uma quantidade, um volume igual de chumbo, por exemplo, e um volume igual de algodão, como se fosse 2 baldes iguais, um cheio de chumbo e um cheio de algodão. E você sabe muito bem que o balde cheio de chumbo vai pesar muito mais que o balde cheio de algodão. Então, por isso você raciocina que vai ser que o quilo de chumbo pesa mais, mas você cometeu um errinho. E esse erro, na verdade, não é grave, é porque você tem, na verdade, isso é um sinal de que você tem em mente uma intuição muito boa para a densidade. Você sabe naturalmente que o chumbo é mais denso que o algodão. E isso você na hora talvez não sabe explicar e você erra a resposta porque é feita de supetão, talvez. Mas o ponto alto é que a densidade é isso e é uma coisa que a gente consegue compreender intuitivamente. Por isso que a gente cai na pegadinha, se é que alguém ainda cai, né? Dessa do quilo de chumbo e quilo de algodão. Então, sabendo disso, aí a pessoa chega à conclusão que tem mais massa de chumbo. Mas o ponto alto aqui é que não falou que tem o mesmo volume. Ele falou que tem a mesma massa, né? Então não tinha nem questão a responder. No caso, o ponto do segredo da pegadinha é que se o quilo de algodão é o mesmo peso do quilo de chumbo, porém um quilo de algodão vai ocupar um espaço muito maior, enquanto o quilo de chumbo pode ser um espaço bem pequeno, porque ele é mais denso. Então, gente, esse é o segredo aí. Espero que vocês tenham entendido quanto à densidade, quanto à massa específica, e isso vai ser muito importante para os nossos estudos de hidrostática. Então, eu te espero no próximo vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar, sugerir para os amigos e até a próxima.